Muito bem, pessoal, vamos então instalar aqui o WordPress. Eu vou fechar essas páginas aqui e vou aqui no br.wordpress.org, tá? Vou clicar aqui então para baixar. Muito bem. O segundo passo então, que agora vai ser um pouquinho mais complicado, que é configurar o seu servidor para instalar o WordPress. Então assim, qual é o servidor necessário para instalar o WordPress? Bom, primeiramente, você precisa ter um servidor que tenha MySQL, tá? Então é muito interessante que você, primeiramente, o ideal é o servidor Linux que tenha MySQL. Então, eu te dou uma dica, se você não tem nenhum site, não tem uma hospedagem de site para instalar o WordPress, não se preocupe, isso não é caro, custa no máximo R$20 por mês. Então nós vamos aqui em HostGator. Bom, o tipo de hospedagem que você precisa para instalar o WordPress é essa daqui, ó. Nós vamos aqui em hospedagem, plano M. Nós vamos comparar os planos. Nós vamos ver aqui, ó, que tenha PHP, IAC e tenha banco de dados MySQL, tá? Então, PHP e MySQL são as tecnologias necessárias para se instalar o WordPress. Se você não sabe o que exatamente é necessário para instalar o WordPress, para se ter um WordPress na sua hospedagem, basta perguntar então ao suporte da sua hospedagem, ele vai dizer. Mas nesse caso aqui, ó, o plano M mensal custa R$19,99. Então ele já permite tranquilamente que você instale o WordPress, tá? Não se preocupe, isso não é um problema. Então vamos preparar o nosso painel para instalar o WordPress. Na verdade isso não é nada difícil. Primeira coisa então é criar a base de dados, tá? Eu vou aqui então MySQL Databases, base de dados MySQL, e vou aqui, ó, criar uma nova base de dados no meu painel. Vou colocar aqui EAD, então, tá? Que é ensino à distância. E vou utilizar um outro usuário que eu já tenho para acessar a base de dados EAD. Mas se você não tem usuário, é muito simples. Basta vir aqui embaixo em MySQL Users, Add New User. Então você vai colocar aqui, por exemplo, seu nome. Poderia colocar Flávio. Colocar uma senha para o usuário Flávio, repetir a senha e criar o usuário. Após isso, então, eu posso vir aqui, ó, escolher, por exemplo, um usuário que eu tenho, que eu já sei a senha, tá? E eu vou escolher a base de dados que eu criei, que é o EAD. E vou adicionar, então. O que eu vou adicionar? O que isso aqui vai fazer? Ele simplesmente vai dizer que o usuário loja, ou o usuário Flávio, o usuário João, o usuário Maria, pode acessar a base de dados EAD. Aí então ele vai me perguntar quais os privilégios, o que o usuário loja, Flávio, Maria, José pode fazer na base de dados EAD. Então eu vou colocar todos os privilégios, ou seja, ele pode fazer tudo. E vou fazer essa mudança ou atualizar. Muito bem, então já tudo foi feito. O próximo passo então é acessar o seu site através do FTP. O que é um programa de FTP? Ele simplesmente é um programa que vai acessar as pastas lá no seu servidor, lá do seu site. Isso faz com que você consiga mandar os arquivos necessários muito mais rápido. Porque aqui, através do seu painel, pela internet, pelo browser, navegador, você consegue mandar apenas arquivo por arquivo. E aqui no FTP você consegue pegar uma pasta do seu computador e simplesmente jogar para o seu servidor. Então, se for necessário fazer o upload de mais de 1000 arquivos, isso vai ser feito um atrás do outro de forma automática, como se você estivesse jogando um arquivo de uma pasta para outra no seu computador. Então, é muito, muito mais simples. Então aqui eu acessei o meu servidor. Como eu acesso meu servidor? Primeiramente, quando você faz um contrato de hospedagem do seu site, eles já enviam para o seu e-mail o link de acesso do seu FTP. Tá? Então, o programa que eu estou utilizando é o FileZilla.
tá aí na tela para você ver o nome, FileZilla. É um programa grátis, tá? Não se preocupe, não precisa pagar nada, é um programa grátis e excelente para isso. Depois que você recebeu as informações de FTP, você vai até aqui, abrir gerenciador de sites, vai clicar em novo site e vai configurar aqui o host. No e-mail vai estar host de acesso, a porta, que muitas vezes não é necessário escrever nada, e o segredo está aqui. Em vez de anônimo, coloque normal, coloque então o usuário e a senha que eles te deram. E ao clicar em conectar, então, você vai ver essas pastinhas aqui. Em cada servidor, a pasta que você deve colocar os seus arquivos é diferente. No meu, por exemplo, é public HTML. Então é aqui que eu vou colocar os meus arquivos. E o primeiro arquivo que eu vou mandar para o servidor é o WordPress, tá? Então eu vou enviar o WordPress para lá, tá? Então eu joguei o WordPress aqui, ele começou a enviar então. Depois de enviado então o arquivo, o que eu faço? Eu vou aqui em File Manager, tá? Nas pastinhas, e vou entrar na pasta em que eu enviei o arquivo do WordPress, tá? Essa é a maneira que eu faço. Vou ensinar uma outra maneira também, que é um pouco mais demorada, mas funciona completamente. Então está aqui a pasta. Como eu identifico a pasta que eu enviei? Muito simples, tá? Aqui no seu FTP tem várias pastas. Então na pasta que você clicou e arrastou o seu WordPress, é lá que vai estar o seu arquivo do WordPress. E aqui no seu painel, nas pastinhas, que também nós clicamos lá, né, que são esse aqui, ó, File Manager, né, o gerenciador de arquivo, você procura exatamente a mesma pasta, tá? Então, porque essas pastas aqui são as mesmas daqui que nós visualizamos com o FTP. O que nós vamos fazer agora então? Vamos clicar com o botão em cima desse arquivo e vamos em Extract, tá? Então ele vai extrair todos os arquivos que estão aqui.